Esporte, o São José estreia hoje na Superliga de Vôlei. O time recebe o Cruzeiro de Minas Gerais, atual campeão nacional e sul-americano. O jogo vai ser às 9h no Centro de Eventos do Santuário Nacional em Aparecida. E o Taubaté, atual campeão paulista, não teve dificuldades para bater o Minas ontem à noite em casa. 3-0. Veja como foi o jogo. A torcida novamente compareceu ao ginásio do Abaeté. E mesmo com um desfalque de 4 atletas, Rodrigo, Rafa, Sidão e Djalma, afastados por lesão, o Taubaté foi superior durante todo o jogo. No primeiro set, vitória por 25-23. Na segunda parcial, o jogo ficou equilibrado. As duas equipes erraram bastante, mas com Lipe inspirado, os donos da casa também terminaram na frente, 25-23. Na volta, os visitantes pressionaram e queriam levar a partida para o quarto set. Mas o forte bloqueio garantiu uma estreia com vitória na Superliga de Vôlei, 3-0. Uma superação, realmente nós começamos a Superliga com 4 jogadores a menos no elenco. Temos que saber lidar muito com esse momento, é importante a gente conseguir fazer os pontos mesmo realmente que a gente tem para fazer. O levantador Pedro foi eleito o melhor jogador em quadra. A gente tem Campinas agora, Sérvia e Sada, que é uma sequência muito difícil, sabe? Então é bom para a gente pegar confiança, entrosamento e seguir firme. Olha, não importa a modalidade, Taubaté e São José sempre foram e sempre serão arquirrivais. E foi justamente sobre a Águia que o Burro da Central conseguiu acesso à elite do futebol paulista em 1979. Um jogo histórico que você relembra agora na segunda reportagem especial sobre o centenário do Burrão. Em 1968, um marco na história do Taubaté. O Campo do Bosque deixava de receber jogos. O Burro da Central construiu uma nova casa. O estádio ganhou o nome do então presidente, Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão. Joaquim de Moraes Filho deve ter sido chamado de louco, né? Porque construir um estádio naquela época, né? Mas foi mais em função da prefeitura ter pedido o campo da Praça Monsenhor Silva Barros, né? Mas ele fez uma campanha na cidade, ele conseguiu mobilizar toda a cidade, conseguiu ajuda não só de material de construção, mas ajuda também de mão de obra, né? Das empresas que tinha em Taubaté. E acabou dando início a esse Joaquinzão que hoje nós temos até hoje aí na cidade. A inauguração foi contra o São Paulo no dia 14 de janeiro e terminou com vitória do tricolor por 2-1. Com o estádio novo, o torcedor aguardava agora um time capaz de reconduzir o Taubaté à elite do futebol paulista. Espera que durou 11 anos. Em 1979, surge a equipe do histórico título da divisão intermediária. Foram apenas 4 derrotas em 36 jogos e a partida decisiva contra o maior rival, o São José. E uma punição imposta à Águia fez com que a partida fosse disputada no Parque Antártica, em São Paulo. O São José foi jogar com o Guará, lá em São José, e confusão de novo. Aí a federação, na segunda-feira, achou por melhor fazer os 2 últimos jogos, que seria Guará e Santo André no Pacaembu, Taubaté e São José no Parque Antártica, na quinta-feira, dia 29 de novembro de 79. Quando nós chegamos no Parque Antártica, nós descendo para o vestiário, que é subterrâneo, né? Aí trocamos ideia lá de novo, conversamos, tudo. Nós trocamos de roupa, tudo, aí estava o horário do aquecimento nosso. Quando nós começamos a fazer o aquecimento nosso, em cima, nós começamos a ouvir um eco, lá de cima vindo. A torcida nossa, que estava começando a chegar, mas eles chegaram, acho que reuniram tudo e entraram. E eles passavam por cima do vestiário, cantando a tradiçãozinha, música nossa. Poró-pó-pó-pó-pó-pó, Taubaté chegou para ganhar. Aí, bicho, que dali, vou falar para você, o aquecimento não era 10 por hora, era 100 por hora, bicho. Que dali deu uma levantada, um astral, acho que em todo mundo, que nós paramos e ficamos ouvindo assim, ó, Padamé hoje. A Mauri de cabeça abriu o placar para o Burrão. O São José teve a grande chance do empate em um pênalti, mas Wagner defendeu a cobrança de Darcy.
E segundo os companheiros, o goleiro entrou em campo sem enxergar direito. Wagner, antes de entrar em campo, pediu para o seu João, que era o massagista, pegar um colírio na vista dele, que ele estava um pouco ardendo, então ele queria aliviar um pouco essa ardência. E o seu João pegou, sem olhar, pegou um outro remédio com vasodilatador. Só que nós, jogadores, nós não ficamos sabendo, nós ficamos sabendo só depois da partida. Quando acabou o jogo, quer dizer, eu perguntei para ele, pô, Wagner, você não enxergando direito e pegou o pênalti ainda, eu falei, pô, imagina se você está enxergando legal. Falou, baixinho, é que eu estudei o Darcy batendo o pênalti. O Darcy só batia no canto direito do goleiro. Então, era difícil ele bater ao contrário. Então eu fui, na minha intuição, e fui e defendi. E graças a Deus nós conseguimos a vitória depois. O clássico foi bem disputado, com várias chances dos dois lados. E também tenso. Foram 2 cartões vermelhos no fim do primeiro tempo. Quando deu 40 minutos de jogo do primeiro tempo, o senhor Márcio Campos Salles, que estava na bandeira do lado da coberta, levantou que saiu um escanteio contra nós. Levantou a bandeira lá, o Aragão foi lá, ele cochichou no ouvido do Aragão, o Aragão arrancou o vermelho, jogou no Nenê, virou para mim e jogou em mim. Falei, o que eu fiz? Na segunda etapa, mais uma expulsão. A Águia perdeu o artilheiro Tião Marino por reclamação. Mesmo com 9 jogadores em campo, o São José chegou ao empate, em falta cobrada por Tata. Com mais espaço em campo, o jogo ganhou em emoção, até que aos 30 minutos, depois de uma grande jogada de China e na raça de Antônio Carlos, o Taubaté marcou o gol do título. O esporte é a nossa bandeira, sentindo o chamado do Brasil. Estamos novamente na primeira, nossa gente viril e capaz. Vai ficar para sempre na lembrança, não só minha, como de todos os jogadores que participaram, de toda a comissão técnica, de toda a diretoria do Taubaté. E do burro, da torcida do Burrão, que, pelo amor de Deus, invadiu e tomou conta do Parque Antártico. Dou graças a Deus de ter conquistado isso. Não para mim só, mas para minha cidade e para o meu povo. 18 anos depois, o Taubaté estava de volta à elite do futebol paulista. O time campeão de 79 ganhou reforços como o volante Toninho Moura e uma jovem revelação do Cruzeiro, o atacante Edmar. Eles estariam trazendo 2 jogadores do Cruzeiro, um meia que era muito bom e um centroavante que ainda não tinha deslanchado. E pelo futebol que ele tinha também, independente dele jogar aqui no Taubaté ou jogar em outra agremiação, ele ia estourar também. O camisa 9 foi o artilheiro do Paulista daquele ano com 17 gols. A segunda passagem do Burrão entre os grandes do estado durou até 1984. Amanhã, na terceira e última reportagem da série, mais 2 momentos históricos. O título da Série A3 em 2003 e o dramático jogo do acesso para a Série A3 em 2009. Não deixe de assistir. O Band Cidade termina aqui. Reveja as nossas reportagens no site da TV. Dê sugestões também de matérias em nossos perfis nas redes sociais. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã.